9h12. A Polícia Civil está investigando em Porto Alegre a morte de uma menina de 4 anos. É a Samile Valentina Borba Ramiro. Chegou ontem na madrugada, ainda sem vida, a UPA da Bom Jesus. E agora, além da investigação sobre as causas da morte, a Polícia Civil quer saber de quem era a responsabilidade sobre a guarda da menina, se houve a fiscalização adequada sobre eventuais maus tratos. Está na linha conosco o coordenador geral dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre, Leandro Barbosa da Silva. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês que estão aí presentes. Estamos aqui para poder colaborar, né? Infelizmente triste pela perda de mais uma criança, né? Mas a gente está aqui para colaborar, para poder garantir o direito das demais crianças. Certo. Leandro, o Conselho Tutelar já conseguiu até agora entender com quem afinal estava legalmente a guarda da menina Samile, se era com a mãe, com a tia, com algum outro familiar? Sim, o Conselho Tutelar sempre soube com quem estava a guarda. A guarda, na verdade, estava com a mãe. Tem documento do Judiciário, né, onde diz que a guarda unilateral, infelizmente, da menina que veio a óbito, unilateral com residência fixa na mãe. E a outra menina que é de pai diferente, né, ela está compartilhada, mãe e pai, mas com residência fixa, né, com a genitora. Estava com a mãe. Mas por que essa menina estava nesse momento com a tia? Vocês já conseguiram identificar por que ela estava com a tia e por que há um documento do Conselho Tutelar recomendando que ela ficasse com a tia? O Guilherme Milman, que está conosco, acompanha bem esse assunto desde o primeiro dia e tem essa mesma inquietação. Até, Guilherme, eu te peço que complemente com as tuas informações para que a nossa pergunta possa ser respondida da forma mais clara possível. Perfeito, conselheiro. Bom dia. A polícia ontem ainda divulgou informação que recebeu um documento do Conselho Tutelar que era um termo de responsabilidade. A informação que veio inicialmente era como se fosse uma medida cautelar, não judicial, mas cautelar provisória, passando a guarda para a tia. E eu queria entender melhor se isso é verdade ou se não, que termo de responsabilidade é esse? Porque a gente sabe, o senhor já confirmou, que em julho, agora, mês passado, a tia procurou os senhores falando, né, que viver com a mãe ofereceria riscos e que a partir daí houve então esse termo de responsabilidade. Então, complementando a questão da Rosane, eu queria que o senhor explicasse que termo de responsabilidade é esse e se a gente pode explicar, afirmar na prática, não judicialmente, na prática, se a guarda estava com a tia. Tá, então vou contextualizar então. Essa situação chega no Conselho da Microrregião 3, Guilherme, Rosane e todos que estão ouvindo, né, com uma suspeita de violação, né, sexual, né? Chegou até o DECA, Polícia Civil, aonde o Conselho Tutelar da Microrregião 3 atuou e ao atuar identificou que há a família extensa. Então, para todos entenderem, né, a criança tem direito de viver no seio familiar. Então, o acolhimento institucional, ele é excepcional, né? E é um prejuízo grande para a criança. Então, quando o CT3 identificou que havia vínculo e os avós estavam no território aqui na Zona Sul, na microrregião 5, entraram em contato com os avós que prontamente realizaram, né, a busca da criança e ficaram com a criança. É nesse momento que o Conselho Tutelar, né, nas suas atribuições, o artigo 136, ele pode sim dar um termo de responsabilidade e encaminhar para a área judiciária decidir se vai dar guarda para aquelas pessoas que nós estamos indicando, como naquele momento são as pessoas que se mostram protetivas. E naquele momento a avó sim se mostrou protetiva, a avó fez todos os trâmites, encaminhou, colocou na creche, tudo que a rede tinha que fazer, a rede fez, só que, porém, em setembro, houve, na verdade, uma audiência. E nessa audiência, os magistrados, junto com a equipe técnica, entenderam que essa criança, né, o termo de responsabilidade do Conselho não teria mais utilidade e que a guarda unilateral, bem claro no documento do Judiciário, seria da mãe. E a segunda criança, do pai, compartilhada com a mãe, pagando pensão, fazendo o jus ali, o que o magistrado faz. Agora, quando essa tia comparece depois de setembro, o último atendimento nosso da microrregião 5 aqui na Zona Sul foi em dezembro. A criança estava com seus direitos fundamentais garantidos, acompanhada pela rede. Estava na escolinha, a outras crianças estavam na escola e não há documento da escola dizendo que há situação de negligência quando eles estavam com a avó e a mãe nessa época estava morando com a avó e mesmo assim o termo de responsabilidade, enquanto não tinha o poder judiciário se manifestado, é o termo do conselho que valida isso. Olha, nesse momento essa tia aqui, ela essa avó é responsável. O que acontece?
Quando essa criança deu entrada lá em julho, agora vem o segundo termo, em julho, lá na Bom Jesus, a tia declara que a mãe estava usando droga, que a mãe tentou suicídio, tentou matar um companheiro, que daí essa parte, eu não sei o que a tia declarou lá para os conselheiros lá, e aí naquele momento a criança se mostrou vínculo e a tia se colocou, ela já estava com a criança, não é o conselho que dá, ela já estava com a criança. E para todos os telespectadores entender, inclusive você, a Rosane e todos aí, qualquer familiar pode deixar o seu filho com a família se sente seguro. Você pode dizer, vai ficar o meu sobrinho, o meu filho vai ficar com o meu irmão. Não precisa do conselho. Só que a tia compareceu ao teu conselho denunciando a mãe, dizendo que a mãe havia, né, usado substância psicoativa, né, e havia também, né, brigado, e ela seria responsável. Aí, novamente, é um papel do conselho, é uma atribuição do conselho. O conselho faz um termo de responsabilidade, da mesma forma, encaminha para a Defensoria Pública para regularizar a guarda, né, e foi o que aconteceu. Só que, infelizmente, né, aí não sabemos se foi a tia ou quem foi, aconteceu o óbito da criança, mas o termo de responsabilidade, ele é válido para a criança, né, para quando a família extensa, e depois o conselho encaminha para o órgão competente, que é o Poder Judiciário. E foi o que fizemos a primeira vez, e o Poder Judiciário entendeu que naquele momento, com a sua equipe técnica, que a mãe estava apta a receber as crianças de novo, e a guarda estava com a mãe. Agora, como é que a tia pega dessa mãe? Essa informação nós não temos. Aí que entra as denúncias, a comunidade, a sociedade, vocês aí que têm o poder de alcançar muitas pessoas, né? Comunicar, fazer denúncia via Disque 100, a polícia ou ao próprio comunicar o Conselho Tutelar. Esse é o papel de todos, é dever de todos, não só do Conselho, mas de todos, zelar pelo direito da criança e do adolescente. Naquele momento... É isso que eu queria que o senhor explicasse, porque nós estamos todos chocados com esse caso. Sim. Não tem como a gente não se chocar, uma criança de 4 anos, que nesse momento em que foi morta, tá? Há sinais, segundo a delegada, de que a criança foi agredida, ela tinha hematomas, há até a suspeita de que essa criança fosse vítima de abuso sexual. Tá? Isso não havia nenhum registro no Conselho dessas agressões à criança, e nesse momento ela não estava na escolinha? Porque o senhor disse que até então, né, ela estava protegida na rede, frequentava a creche e tal. Agora há a informação de que a criança ficava, a tia saía para trabalhar e a criança não estava na escolinha. Havia, Rosane, havia sim, só para você compreender, né, quando a criança estava aqui no território, havia esse acompanhamento. A rede de proteção trabalhou. Eu fiz questão ontem de mandar todo o expediente para a Polícia Civil, para eles verem o quanto a rede trabalhou. Enquanto a gente, então, quando o Poder Judiciário, que é a instância máxima, devolve, entende que a mãe, garantindo que a nossa Carta Magna fala que o dever, o direito da criança está dentro do seio familiar, e aí entenderam, junto com a sua equipe, e devolveram para a mãe, ali a mãe estava com a criança. Agora, nenhum conselheiro, e nem você, eu consigo proibir de você sair com seu filho da cidade ou de um território para o outro e ter que comunicar. Nenhuma família faz isso, nem você, se você for viajar, vai comunicar quem você conhece. Agora, não precisa vocês ir no conselho e dizer, olha, hoje eu vou viajar com o meu neto, e chega lá, acontece uma barbaridade com o seu neto, cometido pela família, porque dentro da nossa lei, é dever da família garantir essa proteção primeiro, é da família, né? Só que hoje, infelizmente, os números são alarmantes, que a maior violação de direitos acontece dentro dos lares, e não somente da periferia. É que esse é uma criança da periferia, mas acontece na média também. A gente tem aí o Henri Borel, que infelizmente foi assim, era vereador, era lá em cima lá. A gente teve o Bernardo também, então também é outro nível, era médico. Então não é só na baixa, na classe baixa, não. É em todos os fatores. Só que o Conselho, ele tem as suas limitações conforme a lei, conforme o artigo, né, 136, que é as nossas atribuições. Então foi feito, sim, a averiguação. Então, até o momento, a criança estava com seu direito garantido e havia vínculo com a avó. Mas, dentro das famílias, os conflitos. A mãe, talvez, pensamento meu agora, bem claro, pensamento meu, a mãe com esse documento, que depois de ter passado pela audiência de conciliação, entendeu que a guarda unilateral é somente dela e que da outra filha era compartilhada com o pai, com outro pai e com ela, os avós, né, dentro da família, perdem essa força. E aí acredito eu que dentro disso foi onde parou com essa tia. E a tia se apresentou, quem tem que dar esclarecimento e deve estar dando é a tia. Como ela comparece no conselho, ela é aplicado medida nela, como foi na avó, a avó fez tudo certinho e depois acaba, infelizmente, vindo a óbito com a tia. Mas foi feito os trâmites dentro do conselho, dentro da rede de proteção, foi feito os trâmites. Infelizmente, perdemos.
tristemente. Sim. Conselheiro, só uma questão que a gente precisa esclarecer aqui da ordem, né, dos acontecimentos. Esse termo de responsabilidade que o Conselho fez no mês de julho, ele foi em julho agora desse ano ou no ano passado? Não, ele teve o primeiro termo, para você pegar a cronologia, então. O primeiro termo foi em abril do ano passado, quando foi feito um comunicado de violência, né, com suspeita de violência sexual, e aí aonde o Conselho da Microrregião 3 encaminhou para cá para os avós, né, e sempre vem com o termo, mesmo sendo fático, né, o vô, na verdade, que é fático, né, e aí veio para cá. Aqui, o Conselho da Microrregião 5 aplicou um novo termo, porque até o Poder Judiciário se manifestar, a guarda é da mãe e do pai. Então, o Conselho aplicou outro termo e apontando que os avós tinham um vínculo e que eles eram as pessoas adequadas para aquela criança. E a avó fez tudo, todos os encaminhamentos, todas as aplicações de medida, a avó fez. Agora, quando chegou no Poder Judiciário, que é o máximo, a instância máxima, e devolveu para a mãe, nesse período é que essa criança foi para a Microrregião 3. Só que nós não temos, né, o Matheus, a Rosane, a Giane, todos que estão ouvindo, nós não temos relatório da escola dizendo que havia tipo de negligência quando essas crianças estavam aqui com a avó e a mãe morando junto. Nós não temos esse relatório. Então, isso aconteceu quando foi para a Microrregião 3, quando essa tia se apresentou lá. E quando qualquer familiar que se apresenta no conselho, né, e dizendo, nós não somos técnicos, mas a pessoa diz, eu sou tia, comprova que é tia, tem vínculo familiar com a criança, é a nossa atribuição aplicar a medida, dar o termo de responsabilidade, não posso somente ouvir, tá comigo, não, tem que dar o termo de responsabilidade, encaminhar para a Defensoria Pública para legalizar, né, que depois a rede de proteção vai acompanhar. Foi o que foi feito aqui no território. Foi feito tudo que foi feito no CT3 lá, que infelizmente aconteceu isso, foi feito aqui no território, e aqui a avó fez tudo. A rede trabalhou, foi feito todos os encaminhamentos. Então, começou com uma violação, uma suspeita de violação de abuso sexual, com um termo, veio para os avós, a gente deu um termo para a avó e encaminhou para o Poder Judiciário. O mesmo, depois, em outubro, devolve para a mãe, entendendo que a mãe tinha proteção, e agora, nesse meio tempo, é que a mãe, a gente não sabe qual foi a desorganização da mãe, né, que parou com essa tia. Isso sim que a gente não sabe. Isso a tia tem que prestar esclarecimento. Isso quem buscou, quem pegou a criança aqui dos avós, quem pegou... Isso sim, mas que a guarda documentada, está anotado bem claro que é da mãe. O conselho dá o termo, que a pessoa se colocou lá e ela que levou a criança lá. Ô, coordenador. Quer dizer, em outubro do ano passado, só para tentar entender, porque ainda para mim não está clara a cronologia. Em outubro do ano passado, o judiciário devolveu a guarda para a mãe. Outubro desse ano, isso. Outubro do ano passado. Outubro do ano passado, devolveu a guarda para a mãe. Quando que a tia entra em contato para relatar abusos e a necessidade de tirar a guarda da avó que havia sido concedida, ou da mãe, né, que foi o que decidiu o Poder Judiciário? Foi em julho. Antes disso, não tinha nada de denúncia contra essa família. Depois da situação que ocorreu então, em abril... Agora em julho. Isso, mês passado. Isso, exatamente. Antes disso, as crianças estavam com os avós e estavam tudo caminhando bem, vou dizer assim, dentro da sua normalidade da família, né, com a sua realidade. Coordenador, esse termo de responsabilidade, para mim ainda não está claro o que ele representa. Claro. O que o Conselho Tutelar diz quando ele assina um termo de responsabilidade? Ele está dizendo que... o Conselho Tutelar está dando um aval, uma chancela positiva para que a guarda mude, ou o Conselho só está dizendo tu tem o direito de tentar mudar a guarda? O que está dizendo nesse termo de responsabilidade quando o Conselho Tutelar assina? O termo de responsabilidade está dizendo assim, que aquela criança está sobre a responsabilidade daquela pessoa e que aquela pessoa pode fazer a vacina da criança, pode matricular na escola, pode garantir todos os direitos básicos, né, os direitos fundamentais que o Estatuto fala daquela criança e procurar, se a pessoa tem a intenção de querer a guarda depois, né, seja provisória ou depois com o tempo passar seja definitiva, procurar a Defensoria Pública e entrar pelos meios judiciais. Então o Conselho Tutelar... O termo é para a gente não deixar a criança de perder os direitos dela. Então o Conselho Tutelar deu a responsabilidade, não a guarda, para a tia da Samile, agora em julho. Não, a tia compareceu no conselho e dizendo que ela era responsável naquele momento e ela fez uma denúncia contra a mãe. Então, ela pegou da mãe ou da casa da avó, não sabemos essa parte, ela compareceu até o conselho
dizendo que ela era responsável. Aí o conselho, para garantir o direito daquela criança que mudou de território, teria que ver as vacinas dela, encaminhar ela para a escola. O conselho tem que dar um termo. Sem esse documento, nenhuma pessoa consegue matricular a criança, dar vacina em criança, andar com a criança. O termo serve para garantir os direitos daquela criança, os direitos básicos dela. Então, a tia se colocou como responsável e procurou o conselho, dizendo: eu, a partir de agora, sou responsável, e denunciou a mãe, fez um relato dizendo que a mãe estava fazendo, né, e contou para os conselheiros por que ela pegou lá da mãe. Então, quem tirou lá do seio familiar, lá da avó, né, que estava com a avó, porque a mãe estava residindo com a avó, quem tirou da casa da avó, quem tirou, né, da mãe, foi a tia. Então, ela tem que dar o esclarecimento por que ela tirou lá. E tem... O conselho dá esse termo para a tia sem fazer uma verificação no local, simplesmente confiando na palavra dela? Não, o conselho dá o termo quando a criança mostra esse vínculo. Se você vir até mim e disser eu sou o vô, e você me comprovar que eu vou, estiver com a criança, como o conselho não é técnico, né? O conselho sim, aquele diz que eu vou relatar o que o senhor falou, que o senhor relatar vai ser encaminhado ao Ministério Público, o senhor vai prestar esclarecimento depois, e como o senhor eu vou, provando ali, a gente dá o termo de responsabilidade e encaminha para a rede de proteção e para o Ministério Público, que foi feito a primeira vez, que o MP também está sabendo toda a situação, e encaminhamos para a Defensoria Pública, se o senhor quer aguarda. O conselho faz isso. Depois que a rede faz a visita, os encaminhamentos, aí a rede vai ver quem é o vô, vai ver se vai adicionar o senhor no Bolsa Família ou não, se o senhor já tem pessoas. Aí a rede de proteção começa a atender aquela família do território. Mas o conselho não é a pessoa chega e o conselho vai lá ver. Não temos essa capacidade técnica. A gente vendo de fora, conselheiro, a gente vendo de fora e não conhecendo, né, exatamente o que é a prática do conselho, parece no mínimo estranho que chegue um familiar e somente na palavra dele o conselho se baseie para dar essa liberação, né? Porque nada impede, por exemplo, uma tia ou algum outro familiar de estar mentindo, de querer levar a criança da mãe, do pai, né? Por isso que eu lhe pergunto, o conselho, ele dá essa autorização, esse termo, né? Que de alguma forma é uma autorização ali provisória para que a criança fique com a tia, mesmo sem ir até a casa, sem ouvir a mãe, sem ouvir a avó da criança? O primeiro, a gente garante o direito da criança, né? Primeiro, então, se a criança, se você comparecer no conselho, eu vou usar você como exemplo, você comparecer no conselho e disser que eu vou e eu ver que realmente eu vou, se eu tiver dúvida, eu ligo para a DECA e eles me falam o seu relato ali e disser, não, realmente ele é o vô, mora em tal endereço, sim, eu lhe dou o termo para o senhor fazer a matrícula da criança, para o senhor procurar o CRAS e ver quais são os benefícios que o senhor tem, e encaminho para a Defensoria Pública e Ministério Público noticiando que o vô compareceu, CPF e tal, e ele é o vô da criança e disse que a mãe tá assim, assim, assim. Depois o conselho vai averiguar. Foi da mesma forma, para vocês compreenderem, quando veio a denúncia... O conselho averigou nesse caso? Averiguamos. Visitou a casa da mãe e constatou que, de fato, a criança não poderia estar com a mãe. Isso sim, isso quem fez foi a microrregião 5. Tanto que em que momento, coordenador? Essa vistoria foi... A gente está falando agora de julho ou estou falando lá do ano passado? Tá, eu tô falando dos encaminhamentos de todo, do termo de responsabilidade, o papel dele e dos encaminhamentos, mas pode falar e me pontualiza você aonde você quer que eu fale que eu respondo. Eu acho que o ponto, conselheiro, é que a gente fica se perguntando assim, uma tia chega e fala assim, esta criança está correndo risco com a mãe porque a mãe usa drogas, a mãe ameaçou cometer suicídio e a mãe ameaçou matar o seu companheiro. Então eu quero ficar com a guarda dessa criança. Esse é o ponto que foi. Vocês foram lá e averiguaram que, de fato, a mãe tinha todos esses problemas e que a tia deveria ficar com a criança, ou foi baseado na palavra da tia? Não, Rosane, bem claro. Então, quando a tia compareceu, né, no conselho, foi dado o termo de responsabilidade e foi dito que a mãe estava nessa situação, aqui na microrregião 5, que daí é onde a mãe morava, junto com a avó, havia, sim, situações que a mãe estava brigando e supostamente usando droga. Havia isso. Agora, nenhum conselheiro, nem a micro 5, nem a micro 3, deu essa criança para a tia. Rosane, toda a família, ela tem direito de passear e de andar com seus filhos. Da mesma forma, se você for sair agora, não sei se você é mãe, se você tem neto, você não precisa passar no conselho para dizer que você vai mudar de bairro.
Agora, se você procurar o conselho, que é um órgão competente, e dizer que uma pessoa está violando o direito, eu tenho que dar crédito. Se você me ligar agora e eu não te conhecer, e você me dizer para mim que é uma criança que está passando por situações de negligência e que você é avó, eu vou pegar todos os teus dados. Quem vai ter que comprovar depois que está errado ou que mentiu é você. Agora, eu vou fazer o papel de garantir o direito. Bom, você mora na Glória, mora na Cruzeiro, então você vai ser encaminhada para a rede de proteção. Não é a pessoa vir aqui, o conselho vai lá verificar primeiro. O conselho não faz essa parte técnica. O conselho não é técnico, ele é um órgão não jurisdicional, ele é um serviço. Aí o sistema de garantia que faz isso, a escola, né, a educação, a saúde, é esse. Então, o termo é só para garantir... Só para ficar claro, conselheiro, em julho, portanto, vocês deram esse termo para a tia, né, a partir do relato dela. Depois que deram o termo, vocês, conselheiros, foram até a casa e deram sequência para investigar qual era a situação da casa da mãe e da avó? Na casa, é que desse um território diferente. O conselho trabalha por regionalização. Então, assim, a casa da mãe. Mas o senhor é coordenador geral de todos os conselhos tutelares. A gente não quer saber qual foi a região, qual foi a microrregião. A gente quer saber se o conselho tutelar foi, se algum conselheiro foi até a casa conferir. Sim, nós fomos. Na casa da tia, nós não sabemos onde é. Agora, a casa aqui da mãe, aonde essa micro atendeu, sim. É que se você não saber como, se vocês quiserem saber como o conselho trabalha, vai ser difícil até as falas de vocês quando falar do órgão conselho. Entendeu? Então, assim, quando a tia está com a mãe naquele território, é aqueles equipamentos que atende. Precisa entender isso. Quando estava aqui, estava tudo andando. Agora, a pergunta que tem que fazer, e se vocês conseguirem fazer a polícia responder e fazer a tia responder, é quem foi que pegou da casa da avó, ou perguntar para o judiciário, né, baseado, né, no qual entendimento que eles devolveram para a mãe, porque as crianças estavam bem com a avó no território da Zona Sul. Estavam bem. Então, essa é a pergunta. Agora, como foi parar com a tia? Bom, a polícia vai investigar, foi parar com a tia. Só não ficou claro para mim se o conselho, além de dar o termo, deu sequência para tentar entender se a criança estaria melhor com a tia e não com a mãe, né? Se foi até a residência ou não. Então, eu respondo, então. Na residência da mãe, que é onde a mãe morava com a avó, as crianças poderiam estar ali até hoje, com a residência onde estavam a avó. Sim, a gente foi. Quando chegou lá, disseram que pegaram de uma tia, que a tia tirou e a avó não tinha mais a guarda, e sim a mãe estava, a casa da avó é um território. A casa da tia é outro território, você precisa entender isso. Então, o conselho de lá da microrregião 3, lá da Bom Jesus, ele não vai vir aqui na microrregião 5, na Glória, Cruzeiro e Cristal, para ver a casa da mãe. Não é esse. Tem que ver aonde a criança está. E a criança se encontrava na Bom Jesus, na microrregião 3. Então, esse equipamento é o conselho dali que atua. Agora, a casa da avó, onde é que o território, as crianças estavam bem, a rede trabalhou, os equipamentos estavam bem. Agora, por que a tia retirou, né, e levou para lá? Ela que tem que provar isso, dizendo que a mãe estava nessa situação. O que chegou até nós da comunidade, sim, é que a mãe estava fazendo uso de droga e etc. Então, a tia também alega isso. Ela levou para lá, mas... Desculpa, coordenador, mas a gente está falando aqui sobre vocês terem averiguado a situação da mãe. Mas vocês também não averiguaram a situação da tia e do companheiro dela? E não é papel do conselho no momento em que a tia diz, a criança está comigo. Vocês não deveriam também ter o papel de fiscalizar e averiguar a situação da tia? Não, o conselho não fiscaliza, acho que Guilherme, né? O conselho não fiscaliza o Guilherme. O conselho é o órgão não jurisdicional. Nós não temos nem autoridade de entrar na casa da pessoa se a pessoa não permitir. Entendeu? Então, a gente, na verdade, por isso que ele é um órgão que a gente trabalha em parceria, né, com as famílias. A gente fala com essa família firmar o pé, não deixar entrar, a gente não entra. Então, assim, essa situação da microrregião 3, né, fiscalizar, não é nós que fiscalizamos, não. O conselho faz averiguações, o conselho faz encaminhamentos, a rede de proteção atua sistematicamente, o conselho acompanha temporariamente. Essa microrregião 3, onde a criança estava, ela tem mais de 10 mil expedientes. São 10 mil pessoas, famílias ativas. Isso equivale a 2 mil famílias para cada conselheiro atender. Só para você compreender, né, então, o conselho não tem perna para estar batendo na perna, isso não há isso. É um carro para 5 conselheiros e 10 mil famílias ativas, comprovados os números. Né? Agora, o que a gente fica assustado, na verdade, falo para todos os telespectadores, é que assim, o número de crianças, né, que estão sendo violentadas, né, é dentro do seio familiar.
A gente precisa da sociedade, precisamos da comunidade em realizar denúncia ao Disque 100, à polícia, comunicar ao Conselho Tutelar. A gente precisa, porque nós não temos como estar em todos os lares. São quase 1.500, quase 1,5 milhão de habitantes. Nós temos 10 micro-regiões somente dentro de Porto Alegre. Já a resolução do CONAN aponta que a cada 100 mil tem que ser feito uma sede do Conselho. Então, o Conselho não tem perna, assim como a polícia se frustra quando faz todo o seu trabalho e mesmo assim o número de feminicídio é alarmante. A polícia tem um exército, procura fazer o seu trabalho, mesmo assim perde as vítimas, porque ela não consegue ir lá ver se realmente o suposto agressor está rondando a casa. Assim é o Conselho. A gente faz os encaminhamentos, encaminha para a rede de proteção, confia que a família vai dar conta, mas o violador é a própria família. Coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre, Leandro Barbosa da Silva, conversando ao vivo conosco aqui no Gaúcho Atualidade. Para fechar, coordenador, o senhor acredita que houve falha de alguém nesse processo que terminou com a morte da menina aqui em Porto Alegre? Sim, nos responsáveis que levaram a menina a óbito. Agora, se você fala do Conselho e da rede de proteção, não. Por isso que eu reforço. Fiz questão de mandar todo o expediente, né, para a Polícia Civil, para ver o quanto essa rede de proteção e quanto o Conselho Tutelar trabalhou. Assim como também não vejo falha quando, infelizmente, perdemos muitas mulheres e a polícia fez todo o seu papel, mas não tem perna para conseguir garantir o direito de todas as mulheres. Assim é o Conselho. Não tem perna, mas referente ao sistema de garantia de direito à criança e adolescente, fizeram tudo. Infelizmente, fizemos aquilo que fala na atribuição do aquilo que da lei, mas não alcançamos. Que eu não posso dizer que o judiciário é culpado e devolveu para a mãe. No momento que a equipe técnica entendeu que a mãe naquele momento estava apta, né, a estar com seus filhos, é direito. É direito da criança ser criada no seio familiar. E foi o que o magistrado entendeu e foi o que o Conselho entendeu. Perfeito. Leandro Barbosa da Silva, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Valeu. 9h38. Obrigado, Guilherme Milman, no estúdio, acompanhando. Daqui a pouco com mais detalhes na programação da Rádio Gaúcha e GZH. Sim, Milman. Só para fechar, porque a gente não falou da investigação, ela segue em curso. A polícia está ouvindo ainda testemunhas e agora pela manhã está sendo ouvida, ou é para ser ouvida, a mãe da Samile, que não prestou depoimento ainda, então ela vai estar sendo ouvida agora pela manhã. É uma novidade da investigação. Sobre suspeitos, a polícia não está divulgando informações. Por enquanto, a delegada não fala em suspeitos, mas claro que isso tudo está sendo investigado. Eu não tenho dúvida, tá, de que os conselhos tutelares precisam de mais estrutura, mais carros, mais conselheiros, mais unidades, e isso a gente tem cobrado do poder público. Não tenho dúvida também, como disse aqui o coordenador-geral, que esse tipo de crime ele só vai ser melhor combatido quando a comunidade toda se envolver. Se o vizinho denunciar, se na escola a mãe do coleguinha perceber e acionar as autoridades. Então, assim como a violência contra a mulher é algo que exige, né, um papel, um envolvimento de toda a sociedade. Agora, as micro-regiões, né, as unidades do Conselho espalhadas por Porto Alegre têm que conversar. Tem que ter um canal direto, tem que ter uma coordenação. E nós ouvimos aqui o coordenador, né? Não dá para, porque mudou de região, não ter um diálogo permanente. Não estou dizendo aqui que foi culpa do Conselho, tá? Isso precisa ser apurado, é um caso muito complexo, confuso ainda. O coordenador aqui tentou trazer um pouco do que foi o cronograma, a cronologia, né, dos fatos, mas a gente, em alguns pontos, ainda tem dúvidas. Não estou culpando ninguém, né? Agora, me parece muito claro que falta, pelo menos, que falta diálogo, né, dentro do próprio Conselho. 9h40, daqui a pouco tem mais Gaúcho Atualidade.